Meu nome é Aline e o tema do meu trabalho é a história do Estatuto da Igualdade Racial e a autodeclaração do Estatuto Racial. Por conta do colonialismo e do regime escravocrata, houve o surgimento de uma ideologia de falsa superioridade que fez com que as pessoas começassem a classificar umas às outras de acordo com a cor da pele e com a descendência delas. E para que houvesse um amparo aos menos desfavorecidos nessa classificação, houve a necessidade da adoção de medidas afirmativas e, com elas, houve a criação do Estatuto da Igualdade Racial. O objetivo desse trabalho é demonstrar o processo histórico da criação do Estatuto e mostrar também como é feita a autodeclaração racial dos indivíduos conforme o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os primeiros relatos do surgimento da escravidão no Brasil foi no século XVI e o principal objetivo foi para trazer mão de obra na produção de cana-de-açúcar. Ela só teve fim com a criação da Lei Áurea, em 1988, e a criação de uma forma de amparo aos indivíduos que se autodeclararam negros foi se fortalecendo a partir da Conferência de Durban, em setembro de 2001, onde ficou claro que era necessário a adoção de algumas medidas afirmativas para auxiliar esses grupos discriminados. E então, em 2005, foi apresentado pelo deputado da época, Paulo Paim, um projeto de lei para a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que nele estabelece os critérios para o combate da discriminação racial e de afro-brasileiros. Para que houvesse uma organização das pessoas que fariam parte desse estatuto, era necessário uma classificação e uma normatização dessas classificações. E, segundo o Osório, os 3 métodos de identificação racial são a autoatribuição de pertença, que é aquela em que o indivíduo escolhe a que grupo ele pertence, a heteroatribuição de pertença, que é quando outra pessoa define a pertença do indivíduo, do sujeito na sociedade, e a identificação de grandes grupos populacionais, que eles utilizam de técnicas biológicas, como a análise do DNA para identificar o grupo a qual o indivíduo pertence. Já para Telles, as 3 classificações sociais são a oficial, a popular múltiplo e a binária, sendo que a primeira é classificada entre branco, preto, pardo, amarelo e indígena, e é utilizada pelo IBGE, por isso que ganha o nome de oficial. E a segunda é enquadrada em todas as variações de classificações popularmente utilizadas por cada indivíduo. E o binário é adotado por movimentos negros que utiliza apenas os termos brancos e negros para classificação. Existe uma grande importância em torno dessas classificações, porque em uma pesquisa feita pelo IBGE em 2008, apontou que 96% das pessoas sabiam dizer a cor ou a raça, só que havia muita abrangência nas definições, nos termos utilizados, sendo que chegou a 80% nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E conforme foi divulgado pelo Censo em 2010, essa pesquisa de 2008 do IBGE trouxe os seguintes resultados para as 5 diferentes classificações que eles utilizam. 49% se diz branca, 1,4% se diz preta, 13,6% parda, 1,5% amarela e 0,4% indígena. O que a gente pode notar é que 65,9% dos entrevistados utilizavam as 5 classificações do IBGE e outras 34,1% fez uso de outro termo para a classificação. Como foi demonstrado, a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial teve um longo processo até chegar na sua criação. E o fator principal para o surgimento dele foi a necessidade que uma parcela da população que era mais prejudicada teve de um amparo e medidas para serem introduzidos de maneira igualitária na sociedade. Para que haja uma maior organização, o IBGE então efetua essas pesquisas de classificação de cada indivíduo, e conforme raça ou a cor, só que ainda é necessário mais políticas públicas para demonstrar à população qual que é o motivo de existir essas classificações, porque para muitos soa como se houvesse mais separação ainda, quando na verdade o principal objetivo é só proporcionar mais igualdade e direitos entre os indivíduos. Muito obrigada.